vasoconstrição. Se nós temos uma artéria que ela já está parcialmente obstruída e, para além disso, eu diminuo o calibre do vaso, o que vai acontecer? Isquemia total. Então, é uma das causas. Então, nós podemos ter, por exemplo, um infarto daquele indivíduo. Agora, se nós temos um trombo, esse indivíduo tem uma vasoconstrição, o que vai acontecer com a pressão dentro do vaso? Vai aumentar. Pode deslocar esse trombo também, tá? Então, altas emoções, seja ela muito triste ou muito feliz, temos que conseguir conter indivíduos que têm já cardiopatias instaladas, por conta desse mecanismo do nosso corpo de vasoconstrição e se tiver uma isquemia relativa transitória, uma isquemia relativa ali já instalada naquele órgão. Tranquilo? Olha aqui o exemplo para vocês verem. Aqui um vaso normal, sangue laminar. Nós temos aqui a placa de gordura naquela região. O indivíduo sofreu uma grande emoção, contraiu a parede do vaso, o que aconteceu? Obstruiu o sangue naquela região. Tranquilo? Então, por isso que tomem cuidado quando forem transportar notícias para pessoas com problema de coração, né, ou problema cardiovascular, porque pode levar à morte. Falando ainda da isquemia relativa transitória, nós temos o que nós chamamos de diarreia do corredor. Já viram falar? Diarreia do corredor? A Erika falou para vocês? Mas ela já falou essa parte ou só falou? Só sentou. Eu vou falar sobre diarreia do corredor. Você já tem uma noção do que é? Então vamos lá. Ó, vamos pensar que nós já falamos isso várias vezes. Deu o exemplo lá do que foi banhar no rio, tomar banho no rio, né? Banhar é coisa do Goiás. Tomar banho no rio. Se a gente for parar para pensar no corredor, esse indivíduo ele é preparado para correr maratonas e por aí vai. Só que chega um momento, por exemplo, que ele está correndo lá São Silvestre, 42 quilômetros, correndo. Está exigindo muito da musculatura estriada esquelética dos membros inferiores. Concordam comigo? O cara está correndo 3, 4, 5 horas seguidas. O que vai acontecer com o sangue? Vai para aquela região. Então, vai para aquela região suprir essa necessidade que a musculatura está exigindo. O que vai acontecer, então, com a irrigação como fala? Para cima? Mais superior. O que vai acontecer? Ficar mais isquêmico. E o que está mais próximo ali é a irrigação intestinal, de musculatura intestinal. Então, ele vai ficar isquêmico, a musculatura intestinal. Nós vamos ter uma hipoperfusão intestinal durante uma longa corrida. Então, ele está tendo uma hipoperfusão por 2, 3 horas. Aquilo está acontecendo naquele organismo. O que vai acontecer? O sangue das artérias mesentéricas, que faz a irrigação do intestino, vai tentar suprir a demanda que a musculatura estriada esquelética inferior está demandando delas, vai concentrar o sangue ali, então vai ser desviada para esses membros inferiores. O que vai acontecer? Uma imagem fala mais que mil palavras, né? Então vai ter a diarreia do corredor. Então isso acontece. Por quê? Porque nós temos uma hipoperfusão do intestino. O cara já correu 3 horas, ele não vai parar de correr. Então ele vai ter uma hipoperfusão intestinal das artérias mesentéricas para tentar suprir a musculatura estriada esquelética inferior. Vamos lá? Com essa hipoperfusão, vocês já aprenderam que o órgão que fica em hipóxia, dependendo da hipóxia, se ela for duradoura e intensa, ela pode ocasionar lesões importantes. Para além de função, nós também temos uma região que ela pode ser enfraquecida. Então, a musculatura daquela região, os órgãos, né, o intestino, ele fica hipoperfundido. Fazendo o quê? Dando a diarreia do corredor. Tranquilo? Entenderam esse quesito? Antes de desenhar, né? Porque senão subir isso aqui depois desse ele vai ser terrível. Aí, falamos de isquemia parcial temporária. Agora vamos falar daquelas que são absolutas. Nós falamos das parciais. Agora nós vamos falar das absolutas, porém ainda temporárias. O que é uma isquemia absoluta? É aquela que não é apenas parcial. Ela vai ser uma isquemia do vaso total. Então vai interromper total a vascularização daquela região.
Ó, interrupção passageira do suprimento sanguíneo, uma interrupção total. Quais exemplos que pode acontecer? Oclusão arterial por um trombo sanguíneo em trombólise. Então, o paciente teve aquele obstrução por um tromboêmbolo, por exemplo, passou por um protocolo de trombólise e conseguiu reverter o quadro. E aí, ele, depois de revertido, teve um quadro de isquemia absoluta temporária. Reverteu isso, então ficou isquêmico, teve trombólise e voltou ali a reperfusão naquele tecido. Parada cardíaca. Então, o paciente teve parada cardíaca, né? Lá na festa. O que eles vão chamar? Vocês. Vão chamar vocês. Vou falar uma coisa para vocês que é muito importante, isso não é conta do vigário. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor de inglês há um tempo. Então eu estava na sala de inglês, dando aula de inglês, escutei um barulho lá e estou aqui dando nada, de repente batendo na porta. Você é o único profissional da saúde, então um cara ali está dando convulsão. Falei, pronto, tem que ir, né? Então é assim, vamos chamar vocês. Mas se eu estiver bem, eu posso omitir, eu tô bem, vai que eu vou fazer coisa. Aí eu tive que socorrer. Então, por exemplo, vocês estão lá reanimando esse indivíduo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ou seja, parou de circular o sangue. Só que vocês foram lá, fizeram a massagem, ressuscitaram esse indivíduo, e aí ele vai ter uma isquemia absoluta temporária. Por quê? Só foi um tempo que ele ficou sem aquela circulação e depois voltou. Órgãos removidos para transplante. Vocês concordam que quando você remove um órgão, ele vai ficar com isquemia total? Porque não vai ter circulação naquele local. Ele vai ficar isquêmico. Depois ele vai ser reperfundido por uma outra circulação, só que vai ser temporária e absoluta. Então, durante a isquemia, o órgão entra em disfunção, mas suas células ainda permanecem vivas. Por isso explica, eu acho que uma vez eu perguntei para vocês, do porquê que a gente congelava o órgão para fazer o transplante. Nós não, né? Mas por que congela um órgão para fazer o transplante de órgão? Vocês lembram que eu perguntei isso para vocês? Né? Coloca no nitrogênio, você pensa, mas a alta temperatura não lesiona as células? É porque eles colocam uma substância protetora para que possa resistir a essa baixa temperatura, desculpa. E aí, eles ainda conservam ainda mais as células daquele órgão para conseguir ser transplantado. Então, por mais que a isquemia aconteça, dependendo do tecido, dependendo da quantidade, ele pode ser revertido o quadro. Por exemplo, o coração resiste muito mais a uma isquemia do que o nosso tecido cerebral. Tudo bem? Tranquilo. E nós temos a isquemia persistente, não é transitória mais, agora ela é persistente. Em quais casos? Bloqueio total ou subtotal da irrigação por tempo prolongado. Então, essa isquemia que ela é persistente, ela pode ser persistente por todos os motivos, mas pode ser uma total. Um indivíduo que tem lá um ateroma, por exemplo, se não for revertido o quadro, ele vai ter aquela isquemia parcial, por muito tempo, persistente. Olha aqui o exemplo. Aterosclerose, uma trombose ou trombos e êmbolos. Degenerações vai acontecer nesse tecido que está tendo essa isquemia, seja ela parcial, total, que persistente. Nossas células do tecido ela vai sofrer lesão, seja ela uma adaptação frente a um estímulo ou até uma morte. Degeneração, hipotrofias, lembra do órgão cardíaco, angina pectoris? E aqui nós temos também um quadro mais grave de morte das células, que é o próprio infarto. Tranquilos? Então, o infarto não tem como a gente falar de isquemia sem mencionar ele. Área de necrose isquêmica causada pela oclusão do suprimento arterial ou da drenagem venosa de um tecido particular. Então, o infarto é aquela lesão irreversível das células. Elas morreram frente a uma isquemia. Então, se eu perguntar para vocês qual que é a etiologia, né? A principal etiologia do infarto, vão falar o que para mim? Isquemia. Tranquilo? Isso tem que ficar bem estabelecido na cabeça de vocês. Deixa eu falar isso desses dois. Então, falamos de infarto, vocês sabem qual é a etiologia, que é essa isquemia do paciente. Só que devido ao que pode ser? Nós temos as tromboses e os êmbolos da vida. Vocês já sabem, se eu perguntar para vocês o que é trombose, vocês sabem responder de voz salteada. Né? Trombose ou trombo é uma coagulação
patológica dentro da parede interna de um vaso. E um tromboembolismo? O que é um tromboembolismo? É um trombo que virou êmbolo, né? É um trombo que estava ali instalado, coagulado na parede interna do vaso, que por algum motivo ele se desprende, consegue viajar e obstruir algum local. Então, é isso que nós temos que entender. Só que nós também temos outras causas de um infarto. Embolismo, ele entra por tromboembolismo? Entra, só que é um tipo só. Nós temos êmbolos de todo ou qualquer material que possui a capacidade de viajar pela corrente sanguínea e obstruir um vaso, ele é um êmbolo, né? Seja ele sólido, líquido ou gasoso. Eu tenho um êmbolo gorduroso, eu tenho um êmbolo gasoso, eu tenho um êmbolo neoplásico que pode viajar e obstruir a parede do vaso. A compressão que vocês viram, né, que nós temos, por exemplo, um tumor que está comprimindo a parede ali externa do vaso. Torção vascular, viram também, então aquela alça intestinal que foi torcida, que ergueu, nós podemos ter uma necrose naquela região, infarto. E a ruptura vascular traumática, ó, hemorragia por Rex. O indivíduo foi lá, rompeu a artéria, o órgão que estava sendo perfundido por ela vai ter uma diminuição do aporte sanguíneo. Diminuição do aporte sanguíneo pode ser infarto. Ela não causa dor? O quê? A torção? Ou nem sempre? Nem sempre. Sério? Nem sempre. Tranquilos? Então, ó, isquemia pode levar a necrose. Beleza? E aí, no aspecto macroscópico desse próprio infarto, nós temos que entender que ele vai ser vermelho e branco. Por que isso é importante para a gente? Por diversos motivos, né? Por diversos motivos. Uma delas é entender que quando a gente tem um infarto vermelho, ou nós temos um derramamento de sangue, caracterizado por uma hemorragia, ou nós vamos ter uma circulação acessória ali que vai demandar, ou seja, vai mandar a circulação para aquela região, onde vai ser vascularizada por um tempo. Só que ela vai morrer e o sangue vai continuar indo, porque uma artéria importante, por exemplo, foi interrompido o seu fluxo sanguíneo, teve a morte tecidual, só que ainda continua uma circulação, por mais que seja diminuta, ainda assim acontecendo ali. Que tipo de órgãos pode acontecer? Em órgãos que são órgãos frouxos, né? Órgãos frouxos, eles têm essa capacidade de ter uma capacidade maior de ter o infarto vermelho. Então, ó, é encontrado em órgãos frouxos e aqueles com irrigação dupla ou rica em circulação colateral. É o que nós tínhamos falado. Eu posso tomar uma circulação de bifurcação, circulação dupla, onde eu tenho uma obstrução apenas de um vaso, ainda vai circular o outro, vai morrer aquelas células? Vai morrer, só que a outra circulação vai irrigar aquela região infartada. Ou eu posso ter naqueles indivíduos mais velhos, que nós aprendemos lá na aula de etiopatogênese, que ela vai tendo uma neoformação vascular acessória de acordo com o tempo, onde vai obstruir a artéria principal e aquelas acessórias vão conseguindo irrigar aquela região, deixando ela avermelhar. Nós vamos ter o infarto branco, que ao contrário do vermelho, agora é mais comum em órgãos mais densos, e a obstrução arterial em órgãos sólidos com circulação terminal, ou seja, aquela circulação que ela não apresenta circulação dupla ou acessória, é aquela única estrutura que está ligando ali que ela foi interrompida e nós temos um infarto, ou com nenhuma circulação colateral. Exemplo disso, coração, baço e rins, acontece muito essa circulação, esse infarto branco. Vamos ver como fica o macroscópio disso. Conseguem ver essa região? Fala vermelho, mas é porque o sangue que derrama, né? Porque no macroscópio não fica vermelho, fica escurecido. Então essa aqui, ó, essa região foi uma região infartada que mesmo com a morte celular, mesmo com a morte tecidual, teve irrigação acessória naquela região, deixando toda ela dessa coloração mais enegreciva. Já essa outra, toda essa região aqui, ó, foi infartada. Só que é o que tipo de infarto? O branco. O tecido ele ficou esclerótico, pálido, por conta de uma circulação terminal com quase ou nenhuma circulação periférica ou secundária. Tranquilo? E as evoluções dela vai depender da extensão daquela lesão, daquele órgão, vai depender da duração
do local que aquele órgão está, tá? do que o órgão está, de qual órgão que está sendo ligado. Nós podemos ter, como nós falamos anteriormente, uma adaptação que é uma hipotrofia. Beleza. Se esse quadro for revertido, ele não vai caminhar para o infarto, como vocês mesmos viram nas aulas de lesões celulares. Só que se isso não for revertido, eu vou ter uma evolução deste quadro, que é o próprio infarto. E aí eu vou parar para pensar, mas então quer dizer que infarto ele sempre vai ser fatal? Qual que é o prognóstico desse paciente? Depende. Depende do tamanho, por exemplo, se for parar de um tromboembolismo, vou falar do êmbolo. Depende do tamanho do êmbolo, depende. Se esse êmbolo ele for um êmbolo importante, um êmbolo grande, ele vai obstruir grandes estruturas. Se for um êmbolo menor, ele vai obstruir menores estruturas. E por isso que nós temos que consolidar esse conhecimento de prognóstico de infarto depende de órgão, depende de estrutura que foi acometida e a extensão, ou seja, a intensidade. Se eu vou pegar o prognóstico de um tromboembolismo pulmonar, por exemplo, de um êmbolo diminuto, eu vou ter um infarto de uma região muito pequena. Agora, se eu pego um trombo em célula, que vai obstruir uma bifurcação arterial, onde um lóbulo inteiro, quase um lóbulo inteiro, vai ser infartado, vocês acham que isso não pode ser fatal? Pode. Então nós temos que entender que o prognóstico ele determina não apenas o quadro que ocorreu da doença, mas a estrutura, a intensidade, a duração e o próprio indivíduo se adaptado àquilo ou não. Então, depende da extensão do comprometido, podendo ser fatal e podendo ter uma cicatrização. Essa cicatrização, ela pode ter um comprometimento fisiopatogênico daquele órgão ou não importante. Por exemplo, se eu tiver uma cicatrização, uma fibrose no fígado, se ela for muito pequena, o indivíduo não vai ter manifestação clínica, né? Ele não vai ter uma manifestação, se eu pegar e quantificar, por exemplo, a bilirrubina nele, ele vai estar normal a bilirrubina até certo modo. A não ser que eu coloco ele para metabolizar uma grande quantidade de bilirrubina, onde eu, que não tenho cicatrização nenhuma, metabolizaria ok, e ele já não vai conseguir agora. Só que se ele tiver uma grande área de fibrose no fígado, como que esse paciente vai estar? Amarelado. Ele vai estar com função hepática prejudicada. E aí eu vou ter uma fisiopatogenia importante envolvida neste caso. Então eu tenho que avaliar todo o meu contexto frente àquele paciente, frente àquele quadro, para eu conseguir estabelecer meu prognóstico. Tudo bem? Até aqui? Então nós vamos falar... Não acabou, é só porque eu tenho que abrir outro slide aqui. Temos valiosos 18 minutos ainda.
infarto, falamos das possíveis causas e agora nós vamos falar das causas desse infarto. Dentre elas, nós temos a trombose. Lembra o que é trombose? É uma coagulação com ativação patológica. Então vamos lá. Essa coagulação é patológica? Não. A coagulação ela é da mesma forma como se eu tivesse que cicatrizar qualquer outra parte do meu corpo. O que muda? É que a ativação dessa coagulação ela é patológica. Só que os mecanismos de coagulação eles vão ser mecanismos normais, porém com ativação patológica. Então, uma coagulação sanguínea aderida à parede interna de um vaso, isso é um trombo. E se eu tiver uma doença instalada frente a vários trombos, uma predisposição a ter trombos, eu vou ter uma trombose. Tudo bem? Certo? Então, é essa coagulação aderida à parede interna de um vaso que nós falamos que é um trombo, uma trombose. É o processo patológico caracterizado pela solidificação do sangue dentro dos vasos ou do coração do indivíduo vivo. Lembra que nós temos a circulação fechada? Então ela vai ficar ali dentro. Se eu tiver, se esse trombo ele obstruir todo aquele tecido, se tiver todo aquele vaso, ele vai causar uma isquemia total. Parcial é se ele obstruir parcialmente a parede daquele vaso. É importante vocês entenderem de novo isso, porque senão lá na prova vocês vão fazer confusão. A ativação que é patológica, a coagulação não. Porque se eu pegar aqui um indivíduo, por exemplo, que foi lá e cortou a ponta do dedo, ele teve que coagular ali naquele momento, né? Nossa cascata demora ali, nossa coagulação demora de 2 a 5 minutos. Então, bonitinho, deu coágulo certinho. E essa mesma ativação dessa mesma ferida vai ser a mesma ativação da trombose. Só que essa ativação da trombose, ela é patológica. Porque o indivíduo tem uma predisposição aqui. Seja ele um desequilíbrio hormonal, obesidade, predisposição genética, hipercol. Nós vamos falar disso mais pra frente. Só que essa ativação, então, que é patológica e não a calculação que é patológica, porque ela é um mecanismo normal do indivíduo. Professor, mas aí os sinais seriam diferentes? A sinalização vai ser diferente? A sinalização, nada, vai ser a mesma coisa. A sinalização para os fatores de coagulação vai ser iguais, tudo vai ser igual. Apenas o porquê daquela coagulação que vai ser patológico, entendeu? Que é a ativação dela. Então, a ativação que é patológica do processo normal de coagulação. Então, o processo onde aquele sangue ele vai se coagular é normal. Só que a ativação para que isso aconteça que é patológica. Tranquilo? Então, nós temos alguns motivos disso acontecer. Como, por exemplo, lesão endotelial. Se eu tiver uma lesão endotelial, o que o nosso corpo tende a fazer? Lesionou, vou deixar que sangre mesmo, não tem que fazer nada ali. Vai acontecer isso? Não. Se eu tenho uma lesão endotelial, o que o corpo vai fazer? Ele vai tentar conter esse sangramento, ele vai coagular a parede do vaso. Então é como se eu tivesse aqui, ó, a parede do vaso. Vamos imaginar que eu tenho aqui o vaso e aqui a parede dele. Ele foi e teve a ruptura. O que ele vai fazer? Tentar coagular a parede desse vaso para que não vaze sangue aqui. Então eu vou ter uma coagulação na parede daquele vaso. Olha só, como que é a definição do trombo? Coagulação aderida à parede interna de um vaso. Se essa parede está com trombo ali obstruindo para que não vaze sangue, eu posso falar que aquilo é um trombo. É a definição do próprio trombo. Alteração do fluxo sanguíneo. Alteração do fluxo sanguíneo é o fluxo tortuoso, ou que a gente fala que o sangue teve uma deturpação do fluxo sanguíneo, ficou com alteração dele. Isso pode lesionar a parede endotelial também, só que frente a um desregulamento desse fluxo. E hipercoagulabilidade do sangue, ou seja, o indivíduo ele apresenta um aumento da ativação da cascata de coagulação, vocês vão ver isso. Ou seja, ele vai ter uma hipercoagulabilidade, vai coagular muito. Esse trem é gostoso? Eu tô vendo isso no Instagram. É bom, hein? É muito bom? O que eu achei meio estranho é chá, né? Ninguém gosta de chá. Bom? Café é bom?
Tá, eu só queria perguntar porque quando eu olhei, eu falei assim, eu não vou conseguir dar aula se eu não perguntar. Então vamos lá. Frente ao primeiro tópico, nós temos a lesão endotelial. Onde que é esse bombom? Quais são as principais causas, as possíveis causas de um indivíduo ter uma lesão endotelial? Pelas placas ateromatosas. Então vamos pensar aqui. A primeiro momento, nós temos uma placa ateromatosa lá. Isso que eu vou ter que desenhar para vocês, mas... Tirei. Isso não é desenho meu, não. Então nós temos lá, ó, um vaso sanguíneo, certo? Que tem um fluxo nesse sentido laminar. A partir do momento que vocês vão aprender esses mecanismos, macrófagos vão lá, da túnica tal, da túnica íntima, começa a fagocitar essa gordura e surge com a placa de gordura aqui, ou ateroma. O que vai acontecer? Esse fluxo ele vai ser alterado, turvo. Eu vou ter um sangue turvo, às vezes fazendo até um outro fluxo ali na frente, tem um turbilhão de sangue. O que vai acontecer com a parede desta região? Ela começa a receber sangue na parede. E ela vai ficar íntegra? O que vocês imaginam? Ela pode ter lesão. E frente a essa lesão, o que acontece quando nós lesionamos a parede de um vaso? Que eu acabei de falar para vocês. Coagula. Então eu tenho uma placa e agora eu vou ter um coágulo aqui. Entenderam? Então eu posso ter um trombo. Você acha que isso aqui é bom? Gente, eu já tenho uma placa, já estou tendo uma isquemia parcial. Ainda surgir com um trombo, porque eu lesionei a parede do endotélio, pode ter quadros mais graves científicos. Agressão direta de bactérias ou fungos, por quimiocinas dessas bactérias. Então, lá na aula de inflamação, nós aprendemos o seguinte, que essas bactérias ou fungos, eles próprios apresentam quimiocinas. Essas quimiocinas, elas são lesivas para o nosso corpo, bem como para a parede do nosso vaso. Então, alguns tipos de vírus e bactérias, eles possuem essa afinidade das suas toxinas para a parede do vaso e vai lesioná-la, tendo uma ativação da coagulação. Leucócitos ativados em inflamações agudas. Quando nós falávamos de sangue estático ou estase, o que acontecia com o conteúdo sólido? Ele ia para a margem. E as células inflamatórias, elas são pequenas igual a hemácias? Elas são grandes e elas têm um peso molecular importante. Elas começarem a ir para a parede do vaso, o que vai acontecer? Vão lesionar a parede do vaso, então também vão provocar lesão. Traumatismos, como vocês bem sabem, então o trauma ali naquela região instalado, ele pode ter uma lesão vascular. Invasão vascular por neoplasias malignas. Então essas invasões vasculares, que vocês vão aprender isso agora da semana, esse aqui vem na outra, nós vamos começar a neoplasia, vocês vão ver que estes êmbolos, essa invasão, ela ocasiona lesão endotelial. Então todos esses tópicos são eventos causais em desencadear uma lesão endotelial importante para a formação de um trombo. Tranquilo? Então, ó, a perda do revestimento endotelial permite contato direto do sangue com o conjuntivo subepitelial. Então, se eu lesiono aquela parede interna que reveste um vaso sanguíneo, eu consigo que aquele conteúdo entre em contato com o tecido conjuntivo subepitelial do próprio vaso. Esse tecido endotelial, ele faz parte de uma ativação intrínseca, ou seja, ele vai ter uma agregação plaquetária, ele vai ativar a coagulação sanguínea frente a este estímulo de contato. É como se tivesse ali duas coisas que não poderiam entrar em contato. Entrou em contato com a agulha. Por quê? Eu lesionei a parede interna do endotélio, eu tive um tecido conjuntivo subjacente exposto, o sangue entrou em contato, ativou a cascata de coagulação. De que forma? Intrínseca. Formou ali um trombo. Qual é a definição do trombo? Coagulação aderida à parede interna de um vaso sanguíneo.
Tranquilo? Até aqui? Beleza, só me avisa que está 4 horas. O retardamento do fluxo sanguíneo. Tudo que eu falei para vocês, nós já vamos só percorrer sobre esses tópicos. Então, retardamento do fluxo sanguíneo, que é a estase, nós temos uma lentificação e um aumento da viscosidade. Vocês já aprenderam que o fluxo sanguíneo ele não deve ser assim. Quanto mais estático, quanto mais contato com a parede do vaso, mais chance eu tenho de lesionar a parede do vaso. Então, favorece a agregação de hemácias e plaquetas, causa um importante de trombose venosa, por conta dessa estase sanguínea. Onde nós temos risco de ter trombose, por exemplo, quando eu falo de região anatômica? Membros inferiores. Por quê? O retorno venoso ele é mais difícil do que em qualquer outro órgão. Vocês concordam comigo? Então, se eu tenho uma estase sanguínea importante, aquelas válvulas, vocês acho que aprenderam isso, nós temos válvulas nas veias que conseguem levar, facilitar esse retorno venoso. Se ele está cada vez mais estático, provoca maior chance de ter lesão endotelial. A primeiro modo, se eu tive lesão endotelial, expulso tecido conjuntivo subepitelial, ativei cascata de coagulação por diversos motivos, por diversos momentos, eu vou ter uma trombose. Tranquilo? Pode causar hipóxia endotelial. Por quê? Eu tenho fluxo sanguíneo lento. Eu falei de fluxo sanguíneo rápido e hipóxia. Lembram disso? E lento. Será que não pode causar hipóxia também? Pode. Então é aquela mesma máxima que eu falei para vocês. O que é de mais ou o que é de menos causa alguma doença no nosso organismo. Tem que estar em homeostasia. Então aquele sangue tem que estar em fluxo laminar, contínuo, que não seja muito rápido, com a pressão exacerbada ou nem diminuta. Porque se tiver menos ou mais, nós vamos ter quadro de hipóxia. Tranquilo? Professor, mas assim, no caso que é menos, né, fluxo, é que vai demorar para chegar. Vai demorar para chegar. E também aquele sangue, eu não dou espaço para chegar outro oxigenado. Então ele já vai ficar sem oxigenação, ao invés de ele chegar rápido para oxigenar, ele vai ficar permeando sobre os outros tecidos que precisam de oxigênio. Entendeu? E aqui é onde eu quero chegar com vocês. Já viram falar de flebite? Tromboflebite e trombose venosa profunda. Nós temos esses dois tópicos, olha lá, com um pontinho de interrogação, para averiguarmos um pouco melhor quando a gente relaciona condutas nossas, né? O que difere uma da outra e o que é caracterizado uma da outra. Eu não vou querer no meu e-mail, não é isso, tá? Mas eu vou discutir com vocês na próxima aula. E na próxima aula isso vai ser muito importante para a gente fazer uma outra atividade. Então não esqueçam, estudem sobre TVP e flebite. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então eu vou jogar essa para vocês. Eu não vou agora pedir mais nada, né, no meu e-mail. Só vou falar para vocês trazerem para a gente discutir. TVP ou trombose venosa profunda, vocês podem anotar, ou flebite, entre parênteses, tromboflebite. Quem já foi da área de enfermagem ou fez estágio em hospital ou comum de hospital sabe o que é flebite. Sempre lá no leito tem assim, ó, riscos, aí tem flebite. Aí geralmente marca um xizinho lá para saber do risco daquele paciente. Tranquilo? Muita coisa? Sim. Não, né? Hoje foi tranquilo, hoje foi um pouco. Patrão, muito detalhe. O que é isso de bolinha que tem aí dentro? Não, mas eu vou usar essa bolinha. Ah, eu não é tipo um biscoitinho.